Gravando direitinho. Nós vamos falar sobre doenças transmissíveis. Geralmente, muitas pessoas confundem, tá, gente? Em questão de doenças transmissíveis e sexualmente transmissíveis, tá? Então, hoje a gente vai, vamos dizer, dividir essas duas questões, porque nós vamos estudar também doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, as doenças transmissíveis, né? Dentro da biologia humana, a gente compreende que temos uma característica do indivíduo, né? Marcadores e fatores de risco, que é a idade, sexo, herança genética, né? O que a pessoa carrega aquilo ali de uma hereditariedade, processo natural e o envelhecimento. E também questão do estilo de vida, né? Como que vivemos ao longo do tempo para que às vezes adquirimos alguns tipos de doença. Aqui está escrito que inclui hábitos, né? Comportamentos adquiridos social em questão também cultural, né? Aí entre detalhes aqui em questão, né? A família sempre comeu uma quantidade de sódio muito alto, de sal, né? Uma comida mais salgada, uma comida mais temperada. E então, acabamos carregando isso ao longo da nossa vida, né? Em questão de algumas medicações, drogas também, em questão do sedentarismo, tá? Isso é um estilo de vida que o indivíduo ele tem controle sobre esses atos, né? E algumas atitudes podem ser prejudicial à saúde. O que nós queremos chegar, né? Na parte que no ambiente existe eventos externos ao corpo, né? Ele é dividido em 3 dimensões: física, questão social e psicológica, tá? Na física, temos a característica do relevo, né? Hidrografia, clima também. O clima interfere muito, né? Às vezes você mora mais no alto, a sua casa é um local mais seco, ou tem bastante árvores em volta, né? Ou questão, você mora do lado de uma empresa que tem muitos poluentes, né? Ou água e solo contaminado, porque às vezes não tem saneamento básico, né? Ou em questão de pesticidas também. E na questão social, essa física aqui, gente, ela é muito importante, tá? Na parte social, a gente fala muito sobre o nível socioeconômico, em questão também de escolaridade. Mas o nível socioeconômico aqui, a gente fala também em questão de moradia, né? Como que é a questão de moradia dessa pessoa, condição de vida dessa pessoa, né? Psicológica, que é o estresse e as tensões sociais. Organização do sistema de atenção à saúde, a gente tem uma disponibilidade quântica e qualitativa e que abrange essa medida preventiva, né? Como a gente já estudou desde o começo em questão de saúde pública, né? A gente fala sobre medida preventiva, curativa, em questão da reabilitação, né? Primária, secundária, terciária, né? Para toda a população, toda mesmo, tá? Independente de raça, etnia, de tudo. E aí, nas doenças transmissíveis, né? É o quê? A doença é uma questão desajustada do seu corpo, uma reação do seu corpo, uma falha dos mecanismos e de uma adaptação do seu organismo ou uma ausência nessa reação dos estímulos, né? A ação está exposta e o processo ele conduz uma perturbação à estrutura na função de alguns órgãos, né? Do nosso sistema. E aí, duas categorias da doença uma doença infecciosa e a não infecciosa, né? Uma doença infecciosa, ela tem uma manifestação resultante de uma infecção, tá? Então, o nosso corpo reage através de uma infecção. E uma doença não infecciosa é todas aquelas que resultem de uma infecção, uma doença coronariana, uma diabetes, né, chamadas também de doenças não transmissíveis, né? Você não transmite a diabetes para uma pessoa. Isso a gente chama de uma doença não infecciosa, tá?
Temos o conceito básico, isso aqui é importante para que possamos entender, tá? Uma doença crônica é doenças que desenrolam ao longo do prazo, tá? Continuam. Doença aguda, ela é curta duração, é aquele momento, né? Uma infecção tem que ser penetração e desenvolvimento, multiplicação de um agente infeccioso dentro do seu organismo, dentro do seu corpo, tá? Ele vai penetrar e ele vai desenvolver, né? Ele vai crescer dentro do seu corpo, e isso trazendo um processo infeccioso no seu organismo. E algumas doenças contagiosas, que são doenças infecciosas, né? Algum micro-organismo que entrou dentro do seu corpo e fez ali a questão da infecção, e cujos agentes etiológicos eles atingem tanto as pessoas sadias, tá? Através do contato direto, ou com indivíduos infectados. Exemplo aqui, o sarampo, tá? Você não precisa estar doente para você pegar o sarampo. Você pode estar em perfeita saúde, né? E ali lidou com uma pessoa infectada e foi transmitido para você, né? E ela é contagiosa. Uma doença transmissível é qualquer doença causada por um agente infeccioso, tá? Que ele se manifesta pela transmissão deste agente ou de uma pessoa ou animal infectado, ou de um reservatório e também do hospedeiro suscetível, tá? Então, precisa ser transmitido de alguma forma. Há doenças transmissíveis, temos o ponto de vista etiológico. Infecciosas, né, uma doença clinicamente que manifesta homens, né, no caso humanos, animais, resultantes de uma infecção. AIDS, sífilis, entre outras doenças. E a não infecciosas, ela não transmite, né, doença coronariana, diabetes, como a gente tinha dito. Nos conceitos básicos, temos as doenças quarentenáveis, né, elas podem levar uma restrição a atividades aos comunicantes durante um período máximo de incubação, né, a fim de evitar a propagação da doença, atualmente uma medida em desuso. Mas o Covid, né, a gente ficou em quarentena, é uma doença que transmite, né, uma doença que transmite, é uma doença de isolamento, né, exige segregação dos indivíduos doentes durante um período da transmissibilidade da doença, não é? No Covid não tinha que ficar lá 15 dias afastado de todo mundo, porque aquele ali era o período de isolamento, porque era o período de transmissibilidade da doença, onde você poderia transmitir esse vírus no seu corpo, né? Tuberculose também, isolamento respiratório, uso de máscara, a cólera, isolamento etérico, né? Luva para lidar com as fezes. O período de transmissibilidade, ele é um período que durante o qual o agente infeccioso, né, ele pode ser transferido de uma pessoa infectada para outra, tá? Então, agente infeccioso é quem? O vírus, tá? Então, esse vírus, ele ainda está sendo transmitido, então ele pode ser transferido, o vírus da pessoa Juliana para a pessoa que está comigo, a pessoa que está do meu lado, né? Infectividade, a capacidade que tem certos organismos de penetrar, tá? E se deve desenvolver e multiplicar no hospedeiro, ocasionando infecção. Porque tem hospedeiro, tá? Que hospedeiro que ele vai se desenvolver, ele vai penetrar em um certo tipo de órgão, né? Ou um lugar favorável para ele. Por isso que tem, né, tipos de doenças que vem transmitido de algum animal, porque o animal é seu hospedeiro, tá? O animal, ele é hospedeiro, ele que carrega aquele tipo de doença, mas que ele infecta, ele transmite essa doença. Patogenicidade, né? A qualidade que tem o agente infeccioso, e uma vez instalado no seu organismo, né? O do homem, né, do ser humano, uma vez instalado no organismo do homem, ele produz sintomas em maior ou menor proporção dentre os hospedeiros infectados, tá? Então, depende de cada pessoa. A virulência, que é a capacidade de o bioagente produzir casos graves e fatais,
tá? Quando a gente fala que é um vírus de virulência, é um perigo que corre, tá? De vida. Uma dose infectante é a quantidade do agente etiológico necessário para iniciar uma infecção, tá? Poder invasivo, capacidade que tem o parasita de se difundir através de tecidos, órgãos, sistemas do hospedeiro. Se nós carregamos, tá? Ele pode transmitir através de tecidos, né? E em questão do nosso sistema. Imunogenicidade, ele também é chamado de poder imunogênico, tá? É a capacidade que tem o bioagente para induzir imunidade no hospedeiro. Aqui temos aqui as propriedades dos bioagentes, né? Infectividade, patogenicidade, virulência, dose uninfectante, poder invasivo e imunogenicidade. Foi o que nós falamos, tá? Anteriormente. E essas propriedades, elas podem ser amplificadas ou não, dependendo da resposta do hospedeiro ao ambiente, tá? Então, às vezes, eu não sou o ambiente dele, ele vai querer sair, tá? E aqui os bioagentes patológicos, ele pode ser vivo, bacteriano, fúngico, protozoário ou euminto, tá? São os tipos dos bioagentes patológicos. E o estado do ciclo reprodutivo é o adulto, a larva, cisto, ovo ou esposo, tá? O local propício, condições adequadas do hospedeiro para cada tipo é um local que ele invade, ou o corpo todo, tá? Ou ele vai num local do corpo, né? E ele procura lá um local que seja mais favorável a ele, né? Por isso que ele procura um local propício, até mesmo para o desenvolvimento dele, né? Desenvolver estado patológico manifesto e uma doença infecciosa. Na virulência, deixa eu colocar só um pouquinho. Opa! Na virulência, é a capacidade desse bioagente de produzir causas graves e fatais, como a raiva, né? É uma alta virulência. O vírus do sarampo também tem uma alta infectividade, alta, né? A patogenicidade que é alta ou baixa virulência, né? E os casos graves e letais, vezes 100, né? Aqui temos a dose infectante, que uma picada, né? Para iniciar uma infecção, uma picada de um mosquito da malária, né? Ou milhares de picadas, né? Filariose, botulismo, alimento contaminado, dose única e letal, né? Você vê, uma dose infectante, uma picada de mosquito, não se diferencia de malária ou milhares de picadas ou uma filariose ou um botulismo, né? A dose infectante que tem ali. Poder invasivo, temos tecidos superficiais, que é a tênia, né? Vasos linfáticos, peste bubônica, órgãos, tuberculose pulmonar, corrente sanguínea, septicemia e meningocemia. Imunogenicidade, a rubéola, sarampo, cachumba, varicela, alto poder imunológico, né? Eles ali podem agir no seu sistema imunológico. A riofarifite, que é agudas das salmonelas e confere imunidade temporária dos hospedeiros, né? Vai diminuir ali a sua imunidade. O estudo das doenças transmissíveis. Até aí, tudo bem, gente? Tudo bem? Tá, continuar. Então, a transmissão, né? Transmitir significa levar ou fazer algo de um ponto ao outro, tá? Veículos, né, de transmissão é um veículo que são ou objetos materiais contaminados, né, que eles sirvam ao meio mecânico, lembrando que a doença transmissível, né, ela pode vir do ar, como a gente falou, vírus, a gente falou fungos, a gente falou protozoários,
Para você ver, ela pode vir do ar, ela pode vir da terra, ela pode vir da água, ela pode vir de alimentos contaminados, né, pela água ou pelo solo. Então, essas doenças transmissíveis, né, esse veículo de transmissão pode ser N, né, N objetos, ou até mesmo contaminação de pessoa por pessoa, né, e sirvam um meio mecânico, auxiliando o agente infeccioso a ser transportado, introduzido em um hospedeiro suscetível, né, são veículos a água, leite, outros alimentos, né, objetos contaminados. Dentre os objetos, citam peças de vestuários também, então roupas de cama, utensílio de cozinha, instrumentos cirúrgicos, fortes, né, do uso do doente. Eu tenho que ter muito cuidado em questão de uma tuberculose, né, secreção ali, em questão também de vermes em roupa de cama, né? Às vezes vai dormir, o filho vai dormir com um amiguinho, mas o amiguinho ele tem uma coceirinha lá no ânus, né? Durante a noite, esses vermezinhos, quem tem muitos desses vermezinhos, eles até saem, tá? E pode transmitir, passar para o outro, né? Então tem que ter muito cuidado com essas coisas também. Ali, as partículas do solo, poeira, né? O ar, produtos biológicos, o sangue, transfusões, soro e plasma, tá? Por alimentos, né? Temos tenise, fórmites, temos infecções hospitalares, a cândida, né? Água utilizada como bebida pode dar cólera, hepatite A, poliomielite, salmoneloses, né? E o ar atmosférico, a cachumba, tuberculose, varicela, sarampo, gripe, rubéola, tá? E o sangue para transfusão, AIDS, sífilis, doenças de Chagas. Temos os mecanismos de eliminação, né? Alguns deles são eliminados, né? A saída do bioagente patogênico pode ser um dos mecanismos, né? Então, por eliminação natural, tá? Por ele mesmo, que é o processo pelo qual o organismo infectado, ele expele, né, para o exterior, por ação natural, a saliva, o sêmen, secreções vaginais, mãe para o feto, tá? Isso é uma eliminação natural, por ele mesmo. Por extração mecânica, né? Um processo pelo qual os bioagentes patogênicos são retirados dos hospedeiros com seringas ou os mosquitos, né? E por morte de indivíduos infectados, que podem ocorrer com a morte do hospedeiro infectado e com o uso como alimento de parte do seu corpo, né? Como a tênia, né? O que vem vinculadas, né? Vem do músculo do porco, né? Gado abatidos. E em questão de ingestão também, por a parte da ingestão, que é água, alimentos em geral, mãos e objetos, quando levados à boca, né, não são lavados, vai no banheiro, não faz higiene, e aí coloca a mãozinha na boca, um alimento, e depois coloca na boca. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? E em questão também, ingestão, que a gente fala, tem que ser uma água canalizada, até mesmo para você regar, né, a sua horta. Mesmo que você depois tem que fazer depois uma boa higiene também dessa alimentação, né, com água corrente, mas não adianta nada você não colocar em uma água corrente onde que seja limpa, a caixa d'água está suja, né? Então, por isso que eles até pedem para colocar questão da água sanitária, né, para lavar, para tirar essa sujidade. Inalação através das vias respiratórias, a gripe é uma doença transmissível, tá? E o sarampo não é um resfriado, gente, a gripe, tá? Vírus. Mãe para o feto, por via transplacentária, tá? Transmite também. Penetração através das mucosas, o olho e boca, igual conjuntivite, né? Transmite. Penetração através da pele, através de feridas cirúrgicas, ferimentos acidentais, queimaduras, podem servir como uma porta de entrada para esses agentes infecciosos, tá? A deposição sobre a pele seguida de uma propagação localizada, exemplo, o fungo, uma dermatite, né, acesso ao couro cabeludo, unhas, né? Por isso que fala, quando tem ferimento, mesmo que seja de um pernilongo, não coçar com a unha suja,
né? Diretamente por contato com objetos, pisos úmidos, instrumentos, barbearia e manicure. Tem que ter muito cuidado por causa das hepatites. Mecanismo de penetração. Estou falando muito rápido, gente? Ok, sim. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me falar, tá? Se estiver rápido, eu vou dar uma diminuída, tá, gente? Mecanismo de penetração, né? A penetração ativa por alguma forma da sobrevivência desse bioagente patogênico. Então, temos os indivíduos infectados, né, por é o vírus, com Sarcoptes scabial, que a gente fala que é o agente da sarna, né? Que entra em contato com o agente suscetível, né? E aí também tem a introdução do organismo com auxílio de objetos e instrumentos, porque o acesso por orifícios naturais, né? Ou através de alguma perfuração cirúrgica ou acidentais, também algum machucado, né? Que deu uma lesãozinha ali. E essa transmissão por transfusão também de sangue ou uma penetração no bioagente por uma intrusão, né? No corpo com o auxílio de algum objeto mecânico, né? Coçar com algum objeto, assim, é perigoso. A introdução em tecido muscular ou na corrente sanguínea por picadas de inseto ou por mordeduras de animais, né? Com uma raiva. Ingestão também com tecido animal utilizado como alimento, né? No caso, a tenise. A transmissão direta e imediata, o bioagente patogênico, né, sem passagem, ele pelo meio ambiente, né, no caso que a gente vive, irá até o meio interno do indivíduo, no nosso corpo. Então, onde ele se desenvolve e se multiplica e ele vai estabelecendo a infecção, né? Ele tem uma porta de entrada, né? Ele tem a transmissão direta imediata, mas lá dentro ele tem que buscar um local que seja favorável a ele e para ele crescer lá dentro, né? Uns não crescem ou uns só invadem, né? E outros não, outros se multiplicam, se desenvolvem, né? E aí temos a DST, gonorreia, sífilis, herpes genital, AIDS, candidose e hepatite B. Na mediata, é quando o substrato vital, né, é eliminado por um indivíduo infectado, situado nas proximidades de um suscetível, com a passagem reduzida pelo ambiente, meio ambiente, né, até o interno do indivíduo suscetível, onde desenvolve ou multiplica, estabelecendo essa infecção no corpo da pessoa. Então, tem 3 possibilidades de veiculação no bioagente do contato imediato, que é o quê? Por meio das mãos, tá? E vocês, como técnicos de enfermagem, coloca a mão no leito de um, leito do outro, né? Troca a fralda de um, troca a fralda de outro. Cuidado com as mãos. Luva, jogou fora, mas tem que lavar também, tá? Por meio de fômites, chupeta, né? Gripe, com a gripe que coloca a boca de outra criança, então pega a chupeta aqui, coloca na outra, ela viu, dá a chupetinha lá, ou caiu no chão, a regra dos 3 segundos, toma na boquinha, né? Não vai matar, mas vai dar verme, vai dar protozoários, pode dar vírus, pode dar várias coisas, né? Então, por secreções também oronasais, falar, tossir, espirrar, pode transmitir, né, o sarampo, tuberculose, hanseníase, entre muitos outros. E o hospedeiro, ele pode ser classificado indivíduo não infectado, né, que ele não foi exposto. Os suscetíveis, que ele é exposto, mas ainda não é infectado. Exposto, porém resistentes, né? E o indivíduo infectado, que são os doentes ou enfermos ou os portadores da doença, né? Igual da AIDS. O hospedeiro definitivo, quando o parasita ele passa por um hospedeiro em fase de maturidade, tá?
Quando ele já está em fase de maturidade, ele passa para outro indivíduo. E o intermediário, né, quando o parasita ele passa para o hospedeiro em fase embrionária ou lavrária, tá? Então, o homem ele pode receber a tênia na fase adulta e ficar portador de um hospedeiro definitivo, a teníase, tá? E pode ser um hospedeiro intermediário na sua forma. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Na sua forma. Eu não vou conseguir. Eu cortei. Na sua forma. Mas eu acho que não é nada importante, não. Não é nada importante, não. E aí, as doenças transmissíveis que temos os tipos de veículos, né? Os veículos transportador, introdutor, os veículos de suporte. Aerosóis primários, que é pelas microgotas, né? Micropartículas. Depois a gente volta, tá, gente? Acabando aqui, a gente volta. Micropartículas expelidas diretamente na cavidade oronassal. Então, falar, espirrar, cantar ou tossir pode transmitir várias doenças, gripe, cachumba, sarampo, né? E os aerosóis secundários por gotículas que, uma vez expelidas, caem no chão por causa do peso e misturam-se com a poeira e não sofrem evaporação, dissecação, tá? Dos bioagentes, eles continuam ali infectando o local, tá? Que é o Staphylococcus, né, aéreos, que é uma infecção hospitalar, por isso que a gente tem que limpar bem a superfície com álcool, né, com os produtos hospitalares, limpar maçanetas, janelas, tudo que pode ser tocado à mão, né, para evitar poeira e qualquer coisa que esse agente ele vai, né, buscar a se misturar ali. Saída de agente infeccioso, substratos de eliminação, né, é um material de origem vital, e produzindo em processo fisiológico ou patológico, né, por organismos vivos, e quando descartados, levam uma carga desse bioagente infectante, né, então assim, você vai eliminar sim, mas vai ficar sempre um pouquinho ali, né, então excreções ou secreção animal, né, os tecidos necrosados e mesmo os tecidos vivos como o sangue, né, os produtos próprios e os processos patológicos também, né? Temos o mecanismo de eliminação. Gente, vocês esperam só um pouquinho aqui, calma aí. Nossa, eu tô tendo que coçar meu nariz aqui, que tô coçando demais. Mecanismo de eliminação. Eliminação natural, tá? Indivíduo que expele para fora sem interferência de auxílios externos para a forma natural, né? O treponema paládio, que é sífilis, lesão cutâneas úmidas através da saliva, sêmen, as secreções vaginais, os transferidos também que é transplacentárias, vias transplacentárias, né? A extração mecânica também, que elas são retiradas do hospedeiro através desses bioagentes patogênicos, né, e conjuntamente com o seu substrato, ela por intermédio desses agentes físicos ou inanimados, né, como um sangue contaminado, já é contaminado através das seringas, né, AIDS, sífilis, doenças de Chagas e de hepatite B pelo ato sexual, retirada de órgãos também para transplante, questão de morte de indivíduos infectados, eliminados através de animais mortos, através de animais mortos, mortos para consumo, né? No caso, que eles têm os cistercercos, que é a tênia salinho, e de tênia saginata, que é a carne de porco, de gado batido, né? A carne crua, mal passada também. Tem aqui mecanismo de penetração através da ingestão, né? Quando ingerimos água, os alimentos contaminados, questão das mãos contaminadas, inalação, o agente tifo, gripe, tifo de tifoide, tá, gente? Gripe, sarampo, hanseníase,
transmissão de mãe para o feto, que é placentária, pode transmitir, que é a toxoplasmose, sífilis e rubéola. Por isso que na gestação, né, quando a gente faz o pré-natal, a gente verifica essas doenças. A penetração através das mucosas, vagina, uretra, olhos e bocas, que é a tracoma, que é endêmico, e os olhos, clamídias e uretrite. Me chamou? Professora, Oi. sim, boa noite, sou Eugeniana. Você já falou aí da toxoplasmose, né? Uhum. Essa doença, ela é transmitida pelos animais, é mais pelo gato ou cachorro? Gato. O gato, né? Eu estou É. falando que onde eu trabalho Não tem é 3 pela gatos. pele, é pelas fezes dos gatos. Fezes. Então, mas essa fezes, vamos supor, a gente pega ela com uma pazinha, joga ela no vaso, porque eu tô grávida. Uhum. Aí eu uso esse vaso lá no meu trabalho, tá? Eles jogam dentro do vaso que eu uso. Uhum. Pode dar com problema? Não. O que você vai fazer? Na hora de dar descarga, sempre fechar o vaso, tá? Fechou o Entendi. vaso, dá descarga. Acabou de limpar, lavar bem as mãos, tá? Porque por mais que você use luva ou qualquer coisa, né, prolifera ali, naquela areia, né? Tem que ter muito cuidado Sim, com essa areia aí. Ai, que é, perigoso o nariz. Tem- porque, porque lá, além de ter 3 gatos, e eles fazem uma bagunça. Tem a areia deles, mas tem um lugar que eles fazem urina fora da areia. Eles são Então, vacinados? Tem que ser vacinados também. isso é que eu não sei, porque eu não sei. Então, eu fico Aham. muito medo. Ainda vou fazer o exame ainda, esse exame aí. Isso. Mas tem que ter muito cuidado nessa questão da areia aí também, no contato com essa areia, entendeu? Porque quando você mexe na areia para você tirar mesmo com a pá, essa poeirinha sobe, né? Ela Isso, sobe. Então, é, isso é perigoso, né? Porque a gente o acaba cheiro muito forte. sentindo Na lona até ali. o cheiro. Isso. Isso, tem que Ah, ter então muito tá. cuidado, tá? Com essa parte aí Obrigada. você tem que ter muito cuidado. Então E, tá. tá? Obrigada. Deixa eu, calma aí, passar aqui. E aí, gente, também tem a deposição sobre a pele seguida da propagação localizada, tá? Que é a dermatofitoses, que é couro cabeludo, unha, peles contaminadas, objetos de barbearia e salão, são um perigo, tá? Penetração ativa, todo mundo usando o mesmo pente, tá? Então, piolho pode rolar ali, tá? Uma forma de transmissão, porque é uma doença também. Penetração ativa de alguma forma de sobrevivência desse bioagente patogênico, que é ancilostoma brasiliensis, né? A dermatite, pés descalços no solo contaminado, tá? Você não sabe a procedência daquele esgoto, você acha que é um riachinho, né, e tal. Mas você não sabe se fulano de tal tem uma criação de porco logo acima, né? Se tem algum tipo de animal que faz necessidades, ou se até mesmo criança faz necessidades nesse lugar. Então, a pessoa às vezes até lava o rosto, lava a mão nesse riacho, ou bebe água achando que é limpinha, né? Então, tem que ter muito cuidado com a procedência, tá? Orifícios naturais, perfuração, cirúrgicas acidentais, transfusão de sangue, né? E também introdução em tecido muscular e na corrente sanguínea pela picada de insetos ou mordedura de animais, né? Aí temos o Culex, né? Que é o pernilongo, o mosquito lá, a filariose e a raiva, tá? E Escherichia, não conheço essa. Uxererua, não conheço, tá, gente? Mas eu posso buscar e trazer semana que vem, porque às vezes ela tá aqui com um nome, mas ela é uma outra doença que a gente até conhece. E ingestão de tecido animal utilizado como alimento, tá? Tenise, a capilariase intestinal, várias doenças intestinais, gente. Igual fala assim, é virose, né? Ou é disenteria. Geralmente pode vir, igual esses dias veio, né? Um surto aí de muitas crianças com vômito, diarreia. Pode ter sido, sim, pela água, pode ter sido pelo solo, pelo ar, né? Alguma coisa que está transmitindo aí. Ainda mais criança, né? Que mão, boca, essas coisas assim, não lava muito bem na escola, é complicado. E aí entra agora
a questão da prevenção e controle, né? A conferência sobre o combate às doenças infecciosas emergentes, né? E a reemergentes, que é o desafio para as recomendações, né, gerais. A gente vai definir a prioridade para as doenças desenvolvendo as normas de prevenção, controle individual e coletivo. Eu vou tentar achar um manual, tá, do Ministério da Saúde para mandar para vocês. Identificar os indivíduos, tá, a organização que possam receber, né, e transmitir informações dentro do país. Elaborar estratégias para difundir as informações e utilizar a imprensa, né, para mobilização rápida, desenvolver informações para a população e desenvolver os treinamentos para os profissionais de saúde, para vocês estarem orientando lá, olha, a gente está tendo um surto disso, daquilo outro, vamos lavar as mãos, vamos se afastar, né? Cuidado com o seu filhinho lá que está tendo surto de sarampo, está tendo não sei o que lá, vamos lá